Então, amados, esse mês eu, né? Fiz um pouquinho de confusão, porque esse mês está sendo 4 domingos, não é isso? 5 domingos. E sempre anunciamos que o culto da família é o último domingo do mês, né? E sempre pensando no 4. E semana passada nós consideramos o culto da família, mas não impede também de ter mais um culto da família, amém, irmãos? Todos os dias são cultos da família. Então você vai ter o privilégio de ter 2 cultos da família no mês de agosto. Amém? Vamos seguir a direção do Espírito. Isso não vai atrapalhar em nada, porque quem está no comando é o Senhor. Amém, irmãos? Não estamos presos em calendários, nada disso. O Senhor tem total direção aqui e cabe a nós obedecermos a Ele. Amém? Você está alegre com Jesus? Você já cumprimentou o seu irmão, diz boa noite para ele. Aquela saudação de crente, a paz do Senhor. Né? Tem muito crente que não dá mais paz do Senhor, né? Só dá boa noite, boa tarde. Pode dar a paz do Senhor também, irmãos. Alguns têm até vergonha, né? Falar boa noite, boa tarde, porque tem vergonha. Né? Mas aqui não existe isso, amém, irmãos? Amém. Aleluia, oh, glória a Deus. Então, amados, nós vamos compartilhar uma palavra e hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de ministrar e o tema que atribuímos é o perigo quando não seguimos as instruções por dentro. O perigo que é quando nós não seguimos as instruções que nós temos por dentro. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, a primeira parte do versículo diz que a paz de Deus é o árbitro, é o juiz do nosso coração. Então, eu e você que nascemos de novo, nós acabamos de cantar que está dentro, está dentro, está dentro, e ele não está aí para enfeite, tem um propósito. É uma característica daqueles que tiveram encontro com Deus, que nasceu de novo, que teve o Espírito recriado. E quando isso acontece, o Espírito de Deus passa a habitar no coração do homem. E o coração do homem é o Espírito, é o eu verdadeiro. E é muito sério quando, depois que temos o conhecimento de que somos guiados por dentro, que temos a oportunidade de sermos inspirados por Deus, numa situação contrária, onde eu ignoro, eu menosprezo ou desprezo uma ferramenta tão importante que nós temos, irmãos, se torna muito delicado. E hoje pela manhã eu até comentei de 2 situações que pode acontecer, irmãos, e eu sei que na medida que a gente for avançando na ministração, você vai lembrar de alguns pontos ou situações que você está vivendo hoje, que é muito claro de entender, onde há situações em que a pessoa toma algumas decisões ou segue por um caminho diferente, né, sem checar aqui dentro, né,
e mesmo às vezes tendo uma informação na palavra de que aquela decisão está sendo tomada, né, aquelas escolhas que foram feitas, mesmo com todo esse mecanismo, né, com todos esses recursos, às vezes você vê pessoas tomando, sofrendo consequências ou dano por aquilo, não é verdade? E talvez para muita gente, né, eu posso colocar minha vida como exemplo, onde decisões que foram tomadas e não teve um tempo para perguntar se realmente existia a direção de Deus, ou se, na verdade, se percebeu dentro, se havia aprovação, se tinha paz, e lá na frente a gente eu acordar e falar, rapaz, não era isso que era para ser feito. Ou, de repente, lembrar que Deus já tinha comunicado algo e esquecemos. É muito delicado essas coisas. E, por outro lado, há situações onde não depende de você. Quando você está dentro de um contexto, né, seja dentro do ambiente familiar, no seu trabalho, ou até mesmo na igreja, né, fazendo parte de um departamento, onde algumas coisas acontecem e a causa não necessariamente é sua. Não tem nada relacionado pelo fato de você não ter obedecido, não ter seguido as instruções, mas é meramente pelo fato de estar ligado a alguém e pela decisão daqueles que têm a responsabilidade de decidir por alguma coisa, decidir errado, não obedecer às instruções. E pelo fato de você estar ligado, fazer parte daquilo, sofrer um dano. É muito comum isso, irmãos, justamente no meio da igreja, principalmente, melhor dizendo, no meio da igreja, a gente ter todo um cuidado. Eu, como pastor, irmãos, eu tenho com todo cuidado e o dever, irmãos, de valorizar esse princípio, essa ferramenta que foi estabelecida. Porque há coisas, irmãos, que se eu tomar fora da direção de Deus, pode dar errado. E a igreja pode sofrer por isso. E trazendo para dentro da nossa família, hoje é culto da família, amém, irmãos? E trazendo para dentro da nossa casa, onde tem pessoas ali que, de repente, estão numa posição de autoridade ou responsável, se ele não souber ser guiado por dentro, se ele não obedecer a palavra de Deus, ele pode sofrer dano. E, além dele sofrer dano, pessoas que estão ligadas a ele. Então, perceba, irmãos, eu estou fazendo um parâmetro aqui, mas perceba a sensibilidade que é essa parte. Porque, como acabei de citar, Colossenses 3,15, a paz de Deus seja o árbitro do coração. E quantas vezes tomamos algumas decisões e não temos paz, e não somos fiéis àquela direção, àquela intuição, aquela luz que está acendendo ou não acendendo aqui dentro, e aí lá na frente a gente vê o resultado disso. Então, essa noite, irmãos, a palavra de Deus vai nos alertar da importância e da seriedade que é sermos guiados por dentro. Né? E eu separei aqui uma passagem do apóstolo Paulo, né, uma coisa que aconteceu com ele, né, apóstolo Paulo sendo preso, e algumas coisas muito interessantes. Durante a navegação, ele foi levado para uma outra região, inclusive para ser julgado, e aconteceu muitas coisas lá. E eu tirei, irmãos, essa lição de vida, vamos dizer assim, o que Paulo experimentou, ele passou, e destaquei algumas coisas, situações que ele vivenciou, irmãos, que pode ser um motivo de reflexão para a nossa vida hoje. E eu sei que você vai aprender muito com isso. Amém? Abre em Atos capítulo 27, versículo 9. Você vai entender aqui a história de Paulo, né? O que aconteceu com ele. Havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas.
Mas o centurião, aquele que era responsável em tomar conta dos presos, disse assim, ou melhor, dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. Versículo 13 agora. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Tem versões que falam que é o vento do Nordeste. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Versículo 18. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a aliviar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio, não aparecendo por muito dia, nem sol, nem estrelas, e sendo nós ainda abatidos por grande tempestade, fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Versículo 21. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, deveis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. Versículo 22. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Versículo 23. Porque esta noite me apareceu um anjo do Senhor, de que eu sou e quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compadeças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Amém, queridos? Uma leitura um pouco longa, mas para você entender um pouco essa história, e eu lendo essa passagem, irmãos, o Espírito Santo me levou a lembrar de tantas coisas que a gente, tanto eu como você, tem deparado na nossa vida, temos presenciado, passado, e coisas que, de repente, não somente houve uma decisão sua ou uma decisão minha que sofreu algum dano, onde há situações onde pessoas que, de repente, estavam próximas a você, dentro da sua casa, no seu trabalho, pessoas munidas de responsabilidade, que decidiu algo, principalmente crente, e algumas coisas aconteceram. E aí, nessa passagem aqui, a gente voltando aqui no versículo 10, irmãos, diz assim, senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. O que estava acontecendo aqui com Paulo nesse momento? Paulo, preste a seguir viagem, ele teve uma instrução por dentro. Ele pressentiu que haveria algum problema na viagem. E a gente, às vezes, quando tem a oportunidade de estudar como ser guiado por dentro, é muito comum citarmos essa passagem como exemplo, onde nós temos a oportunidade de receber uma instrução de algo que, de repente, não somos impulsionados a fazer. Talvez você se lembre de situações, um termo que é muito usado, sobre instituição. Instituição não. Como é que é? Intuição. Né? Eu tive uma intuição de não fazer isso, ou de fazer aquilo outro. Né? E é sempre interessante a gente valorizar isso, essa intuição, essa voz aqui dentro. E aí, quando você vê o próprio texto aqui, diz que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Quantas vezes isso tem acontecido contigo? Onde a experiência, de repente o tempo de vida,
ou de repente uma coisa que você ouviu de uma pessoa, uma instrução, que se safou, mas em um determinado momento, irmãos, começa a acender uma luz aqui dentro. E principalmente quando nós ouvimos um não é para fazer. Quem sabe você está vivendo hoje um tempo em que você não sabe o que fazer. E aí, irmãos, eu sei que em determinado momento a nossa experiência, ela conta, ela faz parte da nossa vida, mas vai ter situações em que você vai perceber aqui dentro que a sua experiência não vai resolver esse problema. E será que você está disposto a deixar aquela experiência sua ou de uma outra pessoa e obedecer à instrução que está queimando aqui dentro? Perceba que a decisão que eles tomaram aqui, né, uma instrução que Paulo recebeu, não acho seguro nós seguirmos a viagem, porque além do navio sofrer dano, podemos também sofrer danos com isso. Vamos trazer para dentro da nossa casa, irmãos, da nossa família, quando nós temos a oportunidade de tomar decisões. E aí Deus começa a falar com você que não é essa decisão para ser tomada. E aí você pensa assim, não, mas eu tenho conhecimento, eu tenho tanto tempo de igreja, né? Eu tenho experiência, tenho tantos anos de vida, mas será que estamos sensíveis para, quando o Espírito Santo começar a comunicar algo, a gente parar e pensar assim, eu vou obedecer ao Senhor? Será que você está disposto para isso? E eu falo de instruções, irmãos, e também, por que não uma palavra que nós recebemos? Porque na oportunidade que nós temos de tomar decisões e lembrarmos daquilo que nós temos aprendido aqui. Graças a Deus você está num ambiente, irmãos, onde é ensinado a palavra. E é super importante, irmãos, quando nós lembramos da palavra, e aí aquela coisa da razão, né, da emoção, impulsionar, você tomar a decisão, você para, e eu sei que o Espírito Santo ele vai comunicar com você. Eu sei que em determinados momentos você está pronto para tomar uma atitude, mas alguma coisa aqui dentro arde. E é muito comum a gente declarar aqui, a gente citar aqui no nosso meio sobre a paz. Eu não estou tendo paz para isso. É muito comum isso. Eu não estou confortável em tomar essa decisão. Saiba de uma coisa, meu irmão, você precisa valorizar isso. Você precisa reconhecer isso. Porque talvez no primeiro momento, onde as decisões são tomadas, e aquela sensação enganosa de que não está acontecendo nada, saiba que mesmo que você não sofra um dano, tem pessoas ligadas a você. Se for trazer para um ambiente familiar, tem pessoas que dependem da sua decisão. E qualquer decisão errada, irmãos, pode ser dano tanto para você como para os seus. Você está comigo? E aí, irmãos, uma coisa que eu aprendo nessa passagem sobre a importância de ser guiado, ser dirigido pelo Espírito Santo, é que na nossa vida hoje, como posso dizer, nesse novo estilo de vida, a gente precisa colocar isso como uma regra principal da nossa vida, da nossa caminhada. Amém, irmãos? Você está comigo? Diga assim, é importante ser guiado pelo Espírito de Deus. Olha só que interessante, irmãos. Na embarcação havia 276 homens. Olha como o negócio é sério. Por causa de uma decisão, irmãos, aqueles 276 homens poderiam ter morrido. Decisões erradas. Você está comigo? Olha só o versículo 13, um outro ponto que eu quero destacar aqui, que vale a pena a gente refletir. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, de repente, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado
Nordeste ou Euroaquilão. De repente. Sabe o que eu aprendo nessa passagem aqui, irmãos? Às vezes as decisões são tomadas. Aí não acontece nada. Está tudo bem, fez escolhas erradas. E hoje pela manhã até citei com relação a casamento, né, a namoro. Escolhe, tudo bem, tudo perfeito. E lá na frente vem a consequência das escolhas. E lá na frente vem as pancadas. E eu peguei esse exemplo aqui, irmãos, que estando fora, irmãos, da direção de Deus, a gente precisa entender que as coisas estão acontecendo. Como é ruim, irmãos, para nós estar fora da direção de Deus. A importância de valorizarmos, irmãos, uma ferramenta tão preciosa como essa, vai evitar você e eu sofrermos danos. Se eu perguntasse aqui, quem gosta de sofrer dano? Ninguém, irmãos. Ninguém. Todo mundo deseja que as suas vontades sejam feitas, que os seus desejos sejam concretizados, mas pelo fato de não sabermos, irmãos, o que vai acontecer lá do outro lado, mas Deus sabe, a gente quer forçar a porta. Deus já falou que não, Deus já falou que não se agrada com isso, mas tentamos forçar a porta. Como é perigoso forçar a porta. Já viu aquela porta de banco, que se você forçar mais aquela porta, mais ela trava? E tem crente ainda, mesmo assim, querendo quebrar a porta, quer passar. Quer a bênção, quer ser atendido, mas não quer, irmãos, assumir o dano. Agora, quando é eu, irmãos, às vezes acontece de tomarmos algumas decisões onde a consequência é eu que vou assumir. Não é? E usamos até aqueles termos assim, é por minha conta e risco. Se a pessoa sofrer, ela mesma sofreu dano, o problema é dela. Agora, quando envolver mais pessoas, quando envolver gente da sua casa, quando envolver a sua esposa, o seu esposo, por causa de uma decisão errada, onde Deus já deu a direção. Será que, no momento em que você já conseguiu identificar que não está agradando ao Senhor, não seria interessante você retornar? Pegue o retorno. Por que continuar numa estrada onde está sendo sinalizado? Retorno. Você já percebeu que está numa direção errada. Você está percebendo que na medida em que você avança na quilometragem, mais fica distante do ideal de Deus. Mas se você percebeu que tomou uma direção errada, por que não retornar? Amém, irmãos? E a palavra de Deus para você nessa noite, retorne enquanto é tempo. Retorne. Pastor, eu estou sofrendo coisas por causa de decisões, de escolhas lá atrás. Irmãos, não se sinta condenado. Eu creio que daqui para frente Deus pode te dar estratégia. E você está sendo ministrado hoje para que você não caia no mesmo erro. Perceba que Paulo ele só teve uma oportunidade de dizer, olha, não é seguro nós viajarmos. Vamos correr risco. E quando esse tipo de mensagem só é ouvido uma vez, e não dá tempo para você consertar. E esse ambiente, irmãos, eu glorifico a Deus por isso, porque nós temos a oportunidade de ouvir várias vezes as mesmas coisas. E eu sei que tem muita gente que está ouvindo sempre as mesmas coisas, mas não muda. Aleluia. E quando de repente surgiu o dano, como será? Tem coisas, irmãos, na nossa vida, escolhas, que não tem mais como mudar. E aí aquelas orações que são aplicadas em toda a sua vida, né? Senhor, tem misericórdia. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Escolhas, decisões. E você está tendo a oportunidade de ouvir uma palavra e guardar no seu coração.
escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o propósito. Que na hora da decisão, em errar ou não errar, em escolher ou não escolher, você lembrar da palavra que já foi semeada no seu coração. E além disso, o próprio Espírito Santo comunicando com você. Irmãos, o Espírito Santo, ele fala. A gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos, para que viver nesse estilo de vida onde não somos sensíveis à voz aqui dentro, isso pode gerar uma consequência, irmãos, de mente blindada. A mente pode blindar e você não ouvir mais nada. Deus está falando e você não está ouvindo nada. Continua a mesma coisa. É sério? E aí a busca de alguma coisa, de sentir alguma coisa para tentar se alegrar um pouquinho e, debaixo daquela alegria, momentaneamente tomar aquela decisão, mas quando aquela alegria foi embora, volta a fazer a mesma coisa. E o Espírito Santo está falando com você nessa noite, o que você quer? Ele já fez tudo por você. Deus enviou Jesus para morrer no seu lugar. Te deu um Espírito Santo que te guia em todas as coisas. O Consolador, que não vai habitar em você de vez em quando, e está com você todos os dias. E tem uns mais animados que têm até medo de perguntar, porque já sabe que é não. Às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas. Você já perguntou ao Senhor? Não. Por quê? Porque no fundo Ele sabe. Aleluia. Só que não quer sofrer dano. Nós falamos sempre, irmãos, aqui, é bom reforçar isso. E quando o dia mal chega, né, o Igor pregou muito bem na quinta-feira, o dia mal. E quando eu falo dia mal, irmãos, não necessariamente o dia mal relacionado a escolhas erradas que você fizer. É por causa do Evangelho, é por causa do mundo. Se o dia mal chegar por causa do pecado, por causa de escolhas erradas, irmãos, é consequência. Que glória tem sofrer, não por causa do Evangelho, não por causa de uma decisão em ser fiel ao Senhor, mas por causa do pecado, por causa de escolhas. Tem muita gente passando por luta, prova, não tem nada a ver com o Evangelho, irmãos, é por causa de pecado. É por causa de escolha errada. Alô? Você está comigo? Esse culto vai ser tudo assim no silêncio. Aleluia. E aí, quando viu aquele vento sul soprando, e suas velas, né, perceberam ali que estava tudo perfeito, mas de repente começou a ter problema. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio, já começou a desfazer de material da embarcação. Qual é o propósito? Deixar a embarcação mais segura. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Vai ter que desfazer. Ao dano começando a aparecer, tendo que desfazer de algumas coisas, justamente por causa de um problema que foi levantado. Não adianta, irmãos, escolhas erradas, fazer as coisas, entrar em situações, Deus não fazendo parte, irmãos, é problema.
Você e eu somos filhos de Deus. Amém, queridos. Glória a Deus, aleluia. As escolhas na nossa vida hoje são importantes. Pastor, nós podemos errar? Podemos errar, irmãos. Às vezes fomos mergulhados numa emoção, ficamos tão empolgados e tomamos algumas decisões. E eu sei que quando isso acontece, e quando acende uma luz, você percebe, rapaz, não era para fazer isso. A nossa posição, irmãos, é voltar rapidamente à posição. Eu estou falando aqueles que já foi comunicado algo, já percebeu algo, mesmo assim insiste. Problemas. Quantos aqui gostam de bênção? Todo mundo, como é que é? Amém. Todo mundo quer bênção. Todo mundo quer ser aleluiado. Agora é importante, irmãos, receber as instruções por dentro. Que a paz de Deus seja o juiz do seu coração. Você não está sentindo paz, meu irmão? Não insista. Não force a barra. Seja humilde. A humildade que nós falamos, irmãos, biblicamente falando, é reconhecer que está fora. Não está certo. É se submeter à palavra. A palavra está falando com você. Você teve um encontro com a palavra e percebeu, não é isso que Deus quer. É tomar uma posição. E por que insistir? Por que se aventurar? E por que continuar praticando as mesmas coisas? Se você já tem a palavra, se você já tem uma instrução, se você declara coisas. Irmãos, tantas coisas que são ensinadas aqui, tantas instruções preciosas. Chegou a hora, irmãos, de sair daquele nível de técnico, conhecer, saber de todos os... a capacidade até de ensinar outros, mas precisamos aplicar na nossa vida. Fazer valer e olha para mim, eu estou fazendo isso, você precisa também, olha para mim. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Olha o versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Imagine, irmãos, aqueles homens, irmãos, pode dizer até irmãos também, que tinha crente lá também, pegando aquela tempestade e aquela expectativa de querer passar tudo aquilo. E segundo o texto, foram 14 dias, irmão, de tormenta. Eu não sei você, mas é muito comum, quando a gente vê uma tempestade, uma chuva muito forte, e já por muito tempo, olhamos para o céu para ver se a chuva está passando, não é verdade? Ver se tem algum ponto de azul, ou algum fechozinho de luz do sol. Não temos nem curso de meteorologia, mas nós percebemos quando o tempo começa a melhorar, não é verdade? Aquela chuva, amanhã vai ficar melhor, vai melhorar. Não é assim que acontece? Imagina aqueles homens olhando para o céu, irmãos, e não vê nenhuma perspectiva de melhora. Que situação. Você já viveu momentos como esse, onde você olha para um lado e para o outro, e você fala assim, meu Deus, como vai ser? E aqui no texto, né, diz claramente sobre isso. Não aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, nuvens pesadas ali, assolando aqueles homens. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Tem gente, irmãos, que já perdeu a esperança até de viver. Está esperando só a morte. Não tem alegria, irmãos, como a própria palavra diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem muita gente que acredita que você não consegue viver bem, mesmo nesse tempo de crise, de pressão, que você pode se alegrar num ambiente como esse, que você pode ser abençoado, irmãos, você já é abençoado, mas receber as bênçãos do Senhor, que a sua vida não pode mais melhorar. Você está comigo, irmãos?
olha para o problema e fala assim, já estou tanto tempo assim, eu acho que não vai resolver meu problema, não vai adiantar nada. Não ora mais, não ler mais. Você está comigo, irmãos? E você vê que as esperanças estavam indo embora. Porque entrou numa situação, irmãos, onde a pressão veio. Poderia muito bem ter contado com a graça, e agora vai ter que contar com a misericórdia. E a nossa oração vai estar sempre assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu quero encorajar você, se você percebeu que tomou uma posição, entrou numa aventura onde Deus não está aprovando, pare e volte. Enquanto é tempo. Se você está tendo a oportunidade de estar num ambiente como esse, sentado ouvindo, dê graças a Deus. Você está tendo a oportunidade, irmão, de mudar a sua história. Agora depende de você. Diga para o seu irmão, depende de você. Diga para ele, depende de você. Não terceirize, irmão, são decisões. Tem a palavra, tem o Espírito, tem uma ferramenta tão preciosa, onde o Espírito Santo ele pode comunicar com você, se já está há muito tempo comunicando, mas você não está obedecendo. É hora de parar e falar: Senhor, o Senhor tem falado comigo. O Senhor já me falou sobre essa área, mas eu não estou obedecendo. E eu quero, a partir de hoje, tomar uma posição contigo. Tomar uma posição na minha casa. Talvez a casa está toda tumultuada. Uma tempestade, o vento euriquião dentro da sua casa. Onde as esperanças já se foram. Calma. Há esperança para você. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. Lembre-se que Paulo estava numa situação onde ele não era o responsável. Lembra que eu falei no início aqui? Situações onde outros decidem quando há essas questões, que outros que você está ligado, né, se reporta a ela, ou dentro da sua casa, tomou uma decisão, e você hoje está sofrendo um dano por causa da decisão de outros. E Paulo estava nessa situação, onde ele também percebeu o dano ali, onde ele sentiu na pele escolhas, mas ele foi comunicado. Talvez você que está sentado aqui está vivendo isso, onde você está sofrendo dano, não por sua causa, mas escolhas de terceiros, próximos a você, ou próximo a você. Amém? Mas tem uma posição aqui, tem uma atitude de Paulo, irmãos, diante dessa situação toda, que nós podemos pegar como exemplo, como referência para a nossa vida. Amém, irmãos? Aleluia. Cuidado com as sensações. É comum, irmãos, na pressão, e principalmente o diabo tentando jogar condenação. Aí você vê, o diabo ele é oportunista. Ele já percebeu que você tomou uma decisão errada, que você deu com a cara na parede, o diabo, está vendo? Olha aí. É o papel do diabo. Ele, se você não vai conseguir, você vai morrer, e começa a jogar palavras e criar um relatório negativo para colocar você lá para baixo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus ainda continua dentro de você. E você sabia que mesmo nessa situação, mesmo você errado, o Espírito Santo ainda está falando. Como está falando hoje. Acabou não, irmãos. Não desista. Tem pessoas desistindo assim com uma naturalidade de congregar, de estar junto.
para que tudo isso? Para que ir no culto das mulheres? Para que no discipulado? Para que ir na oração? É sério? Amém, irmãos? Hoje é o culto de libertação. Esvaziados todo o seu eu, né, toda a arrogância, que eu sei, todas as suas experiências, jogar as pedras no chão, esvaziar de si mesmo. Senhor, é verdade, tem coisas que eu já sei, eu que não tomei vergonha na cara. Não terceirizar mais, porque o meu marido, minha mulher, meu filho, o diabo, nenhuma vez nem o diabo. Não sou advogado dele. Porque é muito fácil, irmãos, é muito confortável para todos nós terceirizar o problema. O diabo, o capiroto. Às vezes eu sempre brinco assim, o diabo, eu não. Tudo bem, irmã? Tranquilo? Aleluia. Amém. Você está entendendo a palavra? Vou perguntar várias vezes para ver se você está errado aí, viu? Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer. Irmãos, imagine um navio batendo, irmãos. As pessoas passando mal. Quem já andou de barco aqui? Né? E quando bate, o negócio é complicado. E quem tem um estômago sensível não consegue. E nessa tempestade, que eu acredito que não era brincadeira, não tinha como comer, irmão, se alimentar. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Vou explicar para você o que ele quis dizer aqui. Eu falei para vocês, lembra? Eu não disse. Eu creio, irmãos, que não era deboche de Paulo, nem tentar confrontá-los, não. Mas lembrar que o Senhor chegou a falar, o Senhor comunicou algo a respeito desse problema. Só que não obedeceram. E o que eu percebo aqui, irmãos, aprendo com Paulo, e dentro do que nós vivemos hoje, no nosso contexto, temos a oportunidade de sermos ministrados num ambiente como esse, onde homens e mulheres são levantados aqui para falar as mesmas coisas para você. Irmãos, você sabe, eu já falei para você várias vezes sobre isso, e por que você insiste? Não é para matar você, nem lançar condenação, mas eu já falei com você. E por que às vezes ouvimos as mesmas coisas? E por que você às vezes ouve uma mensagem, você já ouviu 3, 4, 5 vezes, como o apóstolo Bud falava assim: enquanto, irmãos, você não obedecer, eu vou continuar falando. E sabe que eu enxergo, irmãos, essas coisas, quando a gente tem a oportunidade de ouvir as mesmas coisas, e você não cumprindo? É livramento. Mas cuidado. Vai ter decisões que não vai dar tempo de você voltar. Já fez todo o estrago. Aquilo que eles jogavam no mar para aliviar a carga do navio, já era. Perdeu. Agora poderia ter sido diferente. Se ouvisse a voz do Senhor, talvez não perderia. Mas perderam muita coisa. E Paulo, irmãos, aqui, eu louvo ao Senhor pela vida de Paulo, né? Diante da situação toda. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, é preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio.
A palavra de Deus para você nessa noite, meu irmão, tem de bom ânimo. Oh, aleluia. Talvez você está triste aqui, sem perspectiva de nada, não acredita mais em nada, sofreu situações, irmãos, em outros lugares, você está nesse lugar, e naquela situação com a pedra, se larga a pedra ou não, se avança ou não. Eu quero dizer, nessa noite, irmãos, que você pode mudar a sua história. Amém. Se você está desanimado, o Espírito Santo vai reanimar a sua vida. Amém, irmãos? Não ficar no passado, eu era assim, eu fazia assim. Não, irmãos. Você pode mudar a sua história hoje. Coisas que lá atrás, irmãos, decisões erradas que você tomou, coisas que aconteceram na sua vida, e talvez vem com você hoje, você percebe alguma coisa ainda que não está legal, mas a partir de hoje isso pode mudar, em nome de Jesus. É a nossa oração, irmãos, para que você avance. Paulo, em meia circunstância, Paulo estava num problema, e estava participando da situação. E ele se colocou de pé e incentivou, vocês precisam se alimentar. Vamos continuar lendo aqui, ó. Não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam comigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, ele fala mais uma vez, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Livramento, irmãos. Eu vejo isso aqui como livramento, como misericórdia. Amém, irmãos? Porque, irmãos, devemos orar, precisamos permanecer em oração. E eu quero incentivar você que está, de repente, na mesma situação que Paulo, onde não foi a causa do problema, mas você está vivendo aquilo, você está vendo as coisas acontecer. Continue orando. Amém. Não desista, irmãos. Você chegou até agora, você está aqui, pastor, e continua a mesma coisa, e fulano não muda, e ciclano, e bababá, e começa a soltar um monte de relatório negativo, isso. Irmão, tem de bom ânimo. Amém. Lembre da ministração do Igor na quinta-feira, persevere, irmãos. Amém. Em meio às diversidades, não pare. Amém, queridos? Aleluia. Versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando estáis sem comer, nada tenho provado. Eu vos digo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Olha o pensamento, irmãos, de Paulo em meio à crise. O negócio pegando, irmãos. Olhando assim, não tem nada que eu veja que vai dar certo, que vai funcionar. Mas Paulo era um homem de fé. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Paulo incentivando a importância, reforçando a importância. Eles tinham que se alimentar. Estava muito tempo sem comer, justamente por causa da situação do navio. E no estado que eles estavam, não tinha como resolver nada, fazer nada. Estavam fracos. Trazendo para o lado espiritual, meu irmão. Não deixe de se alimentar da palavra. Leia a sua Bíblia. Ouça, irmãos, a palavra. Tantos materiais que você tem disponível hoje para você ouvir. Tem algo que deixa você aflito? Tem algo que deixa você para baixo? Tantos materiais disponíveis que nós temos para você ler e fortalecer a sua fé. Amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Eu já li o 33 já, né? Eu vou repetir aqui o 34. E vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo.
Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Levanta a cabeça, meu irmão. Avance. Você está vivendo um novo tempo, você está numa nova estação, irmãos. Aleluia. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Tem de bom ânimo, querido. Quanto tempo você não sorri? Você está numa igreja alegre. Aleluia. Aleluia. Recapitulando, irmãos, o que nós aprendemos aqui. A importância de sermos guiados. Valorize as instruções aqui dentro. Se você teve um encontro com Deus, se você aceitou Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. A paz de Deus é o árbitro do seu coração, meu irmão. Seja fiel às instruções. Seja fiel, irmãos, a homens e mulheres que o Senhor tem levantado aqui e tem trazido uma palavra específica. Tantas tratativas do Senhor têm acontecido nesse lugar. E a gente tem que ser guloso com a palavra. Na hora que você perceber, essa palavra é para mim. E vou segurar e vou aplicar na minha vida. Aleluia. Sucesso para você. Não abra mão, irmãos, num ambiente como esse, do que o Senhor tornou você. Lembra quando você era guiado pelos pensamentos, pela vontade da carne, lembra? Era a sua vida antes. Agora mudou. Agora precisa obedecer. Senão não vai adiantar nada, irmãos. Amém, queridos. Estou falando bem devagar para você prestar atenção. Sem nada disso. Bem. Aleluia. Vai ser diferente em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando mais uma vez. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Vai ser diferente a partir de hoje. A partir de hoje vai ser diferente em nome de Jesus. Todas as sensações, todo aquele pensamento ruim, de que não vai dar certo, de que vou morrer, de que diabo. Não, irmãos, acabou tudo isso. Você é filho de Deus. Você é mais que vencedor. Você é geração santa. Sacerdote real, propriedade exclusiva de Deus. O maior habita em você. Aleluia, fique de pé em nome de Jesus. A editora Rema Brasil Publicações apresenta mais um grande título do reverendo Tony Cook. Há mais de 10 anos, ele tem viajado por diversas nações e por todos os Estados Unidos, fortalecendo os pastores e as suas equipes ministeriais com seminários e treinamentos sobre liderança. The grace of God will always deliver us a free gift of eternal life, but then it will begin, that same grace will begin to produce in us results and fruitfulness unto God. Depois do grande sucesso de Em Busca de Timóteo e da ótima repercussão de Graça, o DNA de Deus, chegou a vez de Qualificados. Foi Deus quem estabeleceu a carreira que devemos correr. Ele foi quem nos chamou para servi-lo na sua obra. Então, Ele é quem determina os critérios para que possamos ter o verdadeiro sucesso nesta jornada. Descubra como correr bem a sua carreira e alcançar a linha de chegada sem tropeçar. O reverendo Tony Cook trata com muita clareza de como superar os obstáculos do orgulho, da ganância e da impureza sexual. O atleta não é coroado se não seguir todas as regras.
Por isso, esteja qualificado para que Deus possa premiá-lo com todas as bênçãos que Ele preparou para você. Leia este livro e a sua vida e o seu ministério não serão mais os mesmos. Qualificados, servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. Adquira já o seu. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.